E antes de começar essa mensagem, eu preciso apenas eticamente dizer que a mensagem original do que eu vou trazer para os irmãos, ela é do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, de modo que se vocês escutem algumas coisas similares, tá? Não foi ele que bebeu da minha fonte, sim eu que bebi da fonte dele, ok? Sempre ao contrário. Mas eu queria falar sobre algo que eu estou vendo que está expressado no rosto de alguns aqui, que é sobre a felicidade. É interessante quando a gente vai falar sobre felicidade com algumas pessoas, é que a definição de felicidade, ela é um tanto complicada à luz das pessoas que não têm Cristo Jesus no seu coração. Na tentativa de explicar o que é felicidade, a filosofia e as demais áreas, as demais ciências que estudam e definem alguns termos na nossa língua, eles se viram obrigados a se aproximar daquilo que a Bíblia define como felicidade. Eles não acharam recursos humanos ou terrenos para poder explicar o que é felicidade. E isso me faz lembrar um grande filósofo cristão, e entendam que isso é possível, haver filósofos cristãos. Esse filósofo, o pensamento dele é que não existe nada nesse mundo que Cristo Jesus não possa dizer que é dele. Isso é interessante porque quando a gente começa a pensar exatamente em definições assim como eles dão com relação à felicidade, e a gente consegue achar paralelos com relação àquilo que a Bíblia define como felicidade, a gente realmente encontra uma pontinha de esperança para a nossa humanidade. A gente consegue então enxergar que as coisas elas estão próximas. Só que cabe a nós levá-los à verdade absoluta. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Nós leremos aqui os versículos de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: E Jesus, vindo à multidão, subiu ao monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mantido disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Meus queridos, vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido Deus, esta é a Tua palavra, Pai, a qual, ó Deus, o Senhor tem preservado e o Senhor tem revelado ela, Senhor, ao longo do tempo, Pai. Sabendo disso, ó Deus, e certos, ó Pai, de que o Senhor é o detentor de todo conhecimento, ó Pai, é que rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações por intermédio do Teu Espírito, ó Pai. Fale conosco, ó Deus, de maneira que possamos sair daqui, ó Pai, desta reunião, ó Pai, deste culto, ó Deus, oferecido a Ti, ó Pai, de uma maneira diferente, ó Deus. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Amém. Meus queridos, para começar eu queria apenas definir então com vocês aquilo que nós entendemos por felicidade. E essa definição que eu vou dizer a vocês não é uma definição de um cristão, tá ok? É uma definição filosófica com relação àquilo que é felicidade. E vocês vão ver que isso está muito próximo com aquilo que nós entendemos como felicidade.
A felicidade é um estado durável de plenitude, de satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa. A felicidade tem ainda um significado de bem-estar espiritual. Meus queridos, se nós olharmos apenas com os olhos terrenos, nós seremos obrigados a concordar com muitos que dizem que a felicidade é algo inalcançável. Se nós olharmos apenas com os olhos terrenos, nós veremos que existem situações, e nós passamos por essas situações quase que todo dia, em que realmente a felicidade ela é algo inalcançável. Entretanto, o texto que nós acabamos de ler, Jesus ele nos diz, ele nos apresenta que essa felicidade ela existe e ela é totalmente alcançável por todo ser humano. Só que essa felicidade, existem algumas verdades que nós precisamos entender e praticar. E eu queria apenas tratar de 3 delas aqui essa noite. A primeira coisa é que a palavra de Deus, nos versículos que a gente leu, ela nos ensina que a felicidade, ela só é possível se nós tivermos ou se nós obtivermos um pleno relacionamento com Deus. Os versículos 1 e 2 do que nós lemos, diz que bem-aventurado são aqueles que são pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Meus queridos, entendam algumas palavras desses versículos que a gente leu. Quando nós estamos falando que feliz é aquele que é pobre de espírito, nós estamos falando daquele que reconhece a sua natureza. Nós estamos falando daquele que reconhece aquilo que é, para que possa chegar aos pés do Criador. Quando nós estamos falando que feliz é aquele, ou bem-aventurado é aquele que chora, nós estamos dizendo que não é um simples choro por algo que te incomoda. A tradução nossa, talvez ela não expresse da maneira correta, mas o termo usado na língua original, ele expressa aquele choro mais doloroso possível. Aquele choro que você só emite quando você realmente perde um ente querido, um ente muito próximo, alguém que você realmente amava. E é desse choro que nós estamos falando, é desse choro que Jesus estava falando aqui. Feliz é aquele que realmente chora, aquele que sente a dor, aquele que realmente precisa ser consolado pelo Senhor. Entendam aí o relacionamento que Deus ele tem para conosco. E a palavra de Deus ainda diz que feliz é aquele que ele é humilde. E é interessante essa palavra humilde, porque nós não precisamos recorrer a nada do original para poder transmitir. O próprio português vai nos dar a ideia de que humilde é uma palavra derivada do humus. E o humus, como todos nós sabemos, ou a maioria de nós sabemos, os adolescentes mais ainda, porque estudam isso, é que o humus é aquilo que é a base da terra. Nós não estamos falando nem do pó que é aparente, nós estamos falando daquilo que é base, daquilo que nem se é possível ver a olho nu. Nós estamos falando de uma partícula integrante de um todo. Feliz é o homem que tem essa noção daquilo que ele é, de que realmente ele não é nada. E com isso, meus queridos, Jesus ele nos diz que feliz é o homem que reconhece aquilo que é, se apropria da sua verdadeira natureza. Porque só aquele que realmente tem essas coisas no coração e na mente e praticam isso é que conseguem se achegar até Deus. Entendam que vocês não precisam ser os mais capazes ou os melhores. Entendam que vocês só precisam ter consciência daquilo que vocês são. Vocês só precisam entender realmente aquilo que vocês são e aquilo que vocês precisam. Somente dessa maneira é que nós teremos uma comunhão com Cristo.
Somente dessa maneira é que nós realmente seremos felizes, porque temos um relacionamento verdadeiro com Deus. O segundo passo para uma verdadeira felicidade parte de um relacionamento com nós mesmos. E os versículos seguintes vai falar que feliz é aquele que é humilde, feliz é aquele que é manso, feliz é aquele, meus irmãos, que se aproxima de Deus, dominando todos os seus sentimentos, todas as suas atitudes. O que nós estamos falando aqui, o que Jesus fala aqui, é com relação ao domínio próprio. E é interessante que a palavra manso, ela é comparada a um animal que é domesticado. Um animal que tem todas as forças possíveis, e nós temos todas as forças possíveis para nos rebelar, para cometermos coisas erradas. Entretanto, nós temos a consciência de que a nossa força, de tudo aquilo que Deus ele nos dá, não é para que nós nos enchemos de nós mesmos. Pelo contrário, é para que nós consigamos dominar a nossa natureza. Entenda que tudo aquilo que Deus ele te proporciona, que você encara como uma qualidade sua, ou uma força que você tem em determinado momento na sua vida, não é para que você se encha de si mesmo, ou não é para que você seja melhor que o seu irmão. Pelo contrário, Deus ele te está dando a oportunidade e a capacidade que você consiga se dominar, que você consiga aprender o seu eu. Nós precisamos disso, para que nós possamos realmente ter um relacionamento conosco, com nós mesmos. Nós precisamos nos entender. Nós precisamos saber quem somos, nós precisamos saber aquele grupo de qualidades que nos definem como cristãos. E nós precisamos entender e praticar esse relacionamento com nós mesmos, que nos leva à felicidade. Que nos leva realmente a um estado de domínio próprio, que nos proporciona entender o que é felicidade. Que nos proporciona nós praticarmos a verdadeira felicidade. E o terceiro ponto com relação à verdadeira felicidade, e aí é um pouco mais complicado, meus irmãos, porque esse terceiro passo consiste num relacionamento entre você e o seu próximo. E é interessante porque quando a gente fala de um relacionamento entre Deus e você, é tranquilo e isso é muito bom, porque a maior porcentagem do trabalho é de Deus. E aí é tranquilo, basta você aceitar, basta você reconhecer e Deus ele vai fazer com que esse relacionamento ele aconteça. Quando nós falamos de um relacionamento entre nós mesmos, também é um pouco mais fácil, porque nós nos aceitarmos e nós lidarmos com o nosso eu, é um pouco mais fácil. Porque é algo interno, é algo que não aparenta. Agora, quando nós estamos falando de algo que aparenta, que é o relacionamento que você tem para com o seu próximo, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Porque nós precisamos ter muito mais em dobro daquilo que nós precisávamos ter nos outros dois relacionamentos que nós falamos anteriormente. E a palavra ela fala que felizes são os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Meus queridos, a felicidade ela não consiste em você explorar o seu próximo, simplesmente porque você é capaz. Pelo contrário, a felicidade ela consiste em você poder proporcionar ao seu próximo tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele necessita. Nós estamos falando aqui não apenas de você suprir a necessidade do seu próximo. Não é essa a intenção de um relacionamento com o seu próximo. Quando Jesus, ele, um pouco mais para frente, ele explica com relação de que maneira deve ser o amor ao próximo com a parábola do bom samaritano, ele não está falando ali que aquele samaritano, tido como bom, ele apenas supriu a necessidade.
Ele fez muito mais do que suprir a necessidade do seu próximo. E quando nós estamos falando de um relacionamento com o nosso próximo, nós estamos falando exatamente da prática desse tipo de amor. Nós estamos falando que não é apenas nós suprirmos a necessidade, mas sim suprir a necessidade e fazer com que ele nunca mais tenha aquele tipo de necessidade. E isso exige um pouco mais de esforço. Isso exige um pouco mais de dedicação. Isso exige um pouco mais de empenho. E isso não é fácil, meus irmãos. Não estou aqui dizendo para vocês que esse pequeno mapa da felicidade aqui é algo fácil. Porque ele envolve muitas coisas. Ele envolve você renunciar a si mesmo. Ele envolve você se colocar no seu lugar. Ele envolve você olhar para o seu irmão e ter apatia espiritual pela vida dele. Quando nós falamos de um relacionamento com o nosso próximo, muito mais do que suprir as suas necessidades, muito mais do que fazer com que ele não tenha mais esse tipo de necessidade, é fazer com que ele cresça. É fazer com que ele chegue até um relacionamento pleno com Deus. E entendam, meus queridos, que isso envolve muito mais de prática do que aquilo que nós pensamos. É interessante que, se nós fôssemos perguntar com relação a se nós somos felizes no começo do culto, muitos aqui iriam lembrar de situações felizes que aconteceram durante o dia, ou durante a semana, ou durante os tempos. Mas logo a gente chegaria ao consenso de que essa felicidade ela é momentânea. A felicidade, por ter tido um bebê recém-nascido, ela é um tanto que momentânea. É claro que ela vai se modificando, ela vai se amoldando, vocês terão outras felicidades com relação ao filho, mas ainda assim ela é momentânea. O que nós estamos falando é de uma felicidade que ela é duradoura, que ela vai perdurar independente da circunstância, independente do evento ou do advento que aconteça na vida de vocês. Esse tipo de felicidade é a felicidade que Deus tem para a nossa vida. Esse tipo de felicidade é a felicidade que Deus ele quer que nós entendamos, e não só entendamos, mas que nós coloquemos em prática esse tipo de felicidade. É claro que isso não vem de nós. Isso não envolve apenas os nossos esforços. Isso também depende da parte de Deus. Só que, como eu já disse, a parte de Deus é uma parte simples, porque Ele faz, Ele cumpre. Agora a gente precisa estar disposto. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa entender aquilo que nós somos. Nós precisamos renovar o nosso convívio com Deus. Nós precisamos renovar essa ligação que nós temos com Deus. Nós precisamos estar bem conosco. Nós precisamos estar bem. Nós precisamos entender aquilo que nós somos e conseguir conviver com nós mesmos. Entender aquilo que você é. Entender qual que é a natureza. Entender qual que é a sua tendência natural. E entender que acima da sua tendência natural como pecador, que vai sempre tendenciar para o mal, existe também uma vida espiritual, existe algo que Deus deu para você, e assim como o seu ser mortal, que tendencia para o mal, o seu ser espiritual que Deus ele colocou, o selo que Ele colocou na sua vida, também faz com que você tendencie para as coisas boas. E aí é que está a questão da escolha e da ação. Vocês sempre têm as duas opções. Meus queridos, nós precisamos entender esses relacionamentos. Nós precisamos praticar esses relacionamentos na nossa vida. De maneira simples e fiel à palavra de Deus. O que eu estou falando aqui não é surpresa para ninguém, não é novidade para ninguém. Pode apenas parecer algo diferente, porque Deus ele tem abrido nossos corações e nossas mentes para poder ouvir a palavra que é dele.
Pode ser que isso venha de uma maneira diferente a você, mas não é novidade para você. Agora, talvez seja novidade para você é que Deus ele quer que haja mudança. E Deus ele propicia para que haja mudança a todo momento. E nós precisamos estar atentos.